vida, sinal de salvação. Jesus, que é o suporte da cruz, possa nos ajudar a suportar todas as cruzes que temos que carregar diariamente. O Espírito Santo possa nos ajudar a discernir o melhor caminho. Que a cruz de Jesus seja a nossa escada para a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá. Todo mundo assistiu Paixão de Cristo? Todo mundo chorou? Ele é forte, né? Muito, nossa, é um filme, como eu falei pra vocês, eu assisti no cinema e depois eu tinha assistido acho que mais 3 vezes. Aí eu assisti ele ontem, em preparação para nossa reunião, né? É muito bonito, né? Muito belo o filme. Mas para nos dar um ânimo para o nosso estudo. Então, terminado o nosso terceiro artigo na aula passada, neste nós iniciamos então o quarto artigo do credo, que é: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse é o quarto artigo do credo. Lembram que tem 12 artigos e nós estamos iniciando o quarto. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então vamos lá. A primeira parte desse artigo, que é padeceu sob Pôncio Pilatos, nos propõe, né, faz-nos crer que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado quando Pôncio Pilatos governava em nome de Tibério César a província da Judéia. Então, a primeira parte histórica. Jesus foi morto quando Pôncio Pilatos governava aquela província da Judéia, em nome de Tibério César, o imperador da época. Então, Pôncio Pilatos, ele era um governador, uma espécie de governador, certo? As acusações que levaram Jesus a morrer na cruz foram acusações religiosas, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Lá no parágrafo 574 e em diante, né, vai falar que o que levou as acusações que levaram Jesus à cruz foram de ordem religiosa e não civil, não social, como alguns tentam incutir na nossa mente aí, que Jesus foi um agitador político. Nada disso. A Igreja Católica é contrária a isso daí. Jesus foi morto por acusações religiosas. Quais foram? Aquelas que nós já conhecemos do Evangelho. A expulsão dos demônios, perdão dos pecados, as curas em dias de sábado, a relação de Jesus com o templo. Então, são de ordens religiosas, certo? Outra coisa que precisa ficar bem claro para nós, né? Porque eu já ouvi gente falar isso e eu falo, opa, não é isso que a igreja pensa. O catecismo, ele é taxativo nesse ponto. Quem foram os responsáveis pela morte de Jesus? Eu já vi gente falando que os responsáveis pela morte de Jesus foram os judeus, o que é uma mentira. Não foram os judeus os responsáveis. É verdade que alguns judeus, pessoalmente, foram responsáveis pela morte dele. Caifás, Anás, os sumos sacerdotes. Alguns judeus, pessoalmente, foram responsáveis. Mas o catecismo deixa muito claro: não foram os judeus coletivamente. Eles não foram os responsáveis pela morte de Jesus. Então, quem foi? Vamos ao Catecismo da Igreja Católica.
O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 598, quando ele vai citar um trecho, vai falar assim, ó: devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, já que são os nossos crimes, que arrastaram nosso Senhor ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal de sua parte crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior que o crime dos judeus, pois estes, os judeus, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. Nós, porém, fizemos profissão de conhecê-lo, e quando o negamos por nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Aí São Francisco vai deixar uma máxima aqui, ó. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. És tu, é você, somos nós, que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Forte, né? Quem são os responsáveis pela morte de Jesus? Todos os pecadores. Nós, todos nós, os pecadores do mundo todo, são responsáveis pela morte de Jesus. Ah, Vinícius, mas eu nem era nascido. Mas Jesus morreu por todos os pecadores, os que já tinham nascido, os que nasceram naquela época e os que ainda iriam nascer. Então nós todos somos responsáveis pela morte de Jesus. Então todas as vezes que nós pecamos livremente, que é um pecado, né? Um ato livre, nós continuamos a arrastar Jesus para a cruz. Sério, né? E é profundo isso, quando a gente toma consciência destas coisas. Continuando. A morte de Jesus, ela não foi um acontecimento, como eu posso dizer, um acaso, um acontecimento infeliz da vida de Jesus. Tipo assim, ó, Jesus se encarnou, era para dar tudo certo, mas aí deu tudo errado e ele acabou na cruz. Não. A morte de Jesus na cruz não é um acontecimento infeliz de um acaso. Não. A morte de Jesus, ela é desígnio de Deus. É desígnio. Jesus, então, ele devia morrer na cruz. Só para deixar mais claro, vamos de novo ao Catecismo da Igreja Católica. Lá no parágrafo 599. Ó, 599 e 600. Eu vou ler alguns trechos, né? Pedro, ele vai falar assim, ó. Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Aí o catecismo. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando, uma discussão que a gente vem tendo, ó, desde o segundo artigo. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade,
ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. De novo, mais uma vez, a questão da predestinação. Vamos fazer-nos entender esta questão. Aqui que ele fala, era desígnio, Jesus deveria morrer na cruz. Isso é desígnio de Deus. Estava predestinado que Jesus morreria na cruz. Agora, como entender isso, né? Como não nos confundirmos? Por exemplo, Vinícius, então estava predestinado antes do nascimento de Judas, que Judas iria trair, antes do nascimento de Pilatos, que Pilatos lavaria as mãos, antes do nascimento de Anás, de Caifás, que eles agitariam a multidão contra Jesus. Deus já sabia que estes personagens fariam estas coisas? Sim, Deus já sabia. Por quê? Como nós aprendemos, Deus não enxerga passado, presente e futuro da mesma forma como nós. Deus vê as coisas de uma vez só, de um ato. Vinícius, então eles nasceram para fazer isso? Não. Judas poderia não trair? Poderia. Pilatos poderia ter parado a multidão e não ter mandado crucificar Jesus? Poderia. Anás e Caifás poderia não ter agitado as massas? Poderia. Só que Deus, como já vê lá na frente, viu que eles fariam isso. Então a predestinação, o governo de Deus, abarca, compreende o nosso livre-arbítrio. Certo? Como diz o catecismo, eles não eram agentes passivos nas mãos de Deus. Não. Deus viu, compreendeu o livre-arbítrio. Então, Judas pecou no seu livre-arbítrio. Ele poderia não ter pecado. Pilatos errou no seu livre-arbítrio. Poderia não ter condenado. Anás, Caifás poderiam não ter agitado. Mas por desígnio de Deus, Jesus deveria morrer na cruz. Certo? E isso Jesus explica nas Escrituras. Ele tenta explicar para os apóstolos que ele deveria morrer. Só no Evangelho de Marcos, ele fala 3 vezes para os apóstolos que o Filho do Homem morreria. E os apóstolos, ora eles se fazem de desentendidos, ora eles mudam de assunto e eles não entendem mesmo, mas Jesus tenta explicar para os apóstolos. Eles não entendem que ele mesmo deveria morrer na cruz. O fato de Jesus morrer na cruz estava previsto desde o Antigo Testamento. Jesus Cristo, a sua morte, a sua paixão, morte e ressurreição é a chave para entender o Antigo Testamento. Vinícius, então, é bom, antes de lermos o Antigo Testamento, ler os Evangelhos? Sim. É bom, antes de lermos, se formos ler a Bíblia de cabo a rabo, é bom nós lermos os 4 Evangelhos e depois voltar lá para o livro do Gênesis. Porque Jesus é a chave para entender o Antigo Testamento, para entender toda a Sagrada Escritura. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vai dizer, lá no capítulo 9, que os judeus, eles enxergavam a Sagrada Escritura sob um véu. Eles não compreendiam ela completamente, porque eles não criam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então eles não conseguiam enxergar tudo isso. Eles viam o Antigo Testamento, a lei de Moisés, e para eles era isso, eles ainda esperavam um Salvador. Jesus tenta tirar este véu do pensamento deles. Lembra, mesmo depois da morte de Jesus e mesmo depois da ressurreição, os discípulos de Emaús, quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús, e eles estão conversando com Jesus, eles nem sabiam que ali estava Jesus. O que Jesus faz? Está na Sagrada Escritura escrito isso. Jesus então começa a explicar as Escrituras. O que Jesus está fazendo? Tentando tirar este véu que ainda cobria aqueles que o cercavam. Jesus é a chave para entender. Jesus devia morrer na cruz. Era desígnio. Não é um acontecimento infeliz, um acaso. Era para dar certo, deu tudo errado, Jesus acabou na cruz. Não. Jesus se encarna para nos salvar. E para nos salvar, ele precisa morrer na cruz. Então, ele precisava, ele devia morrer na cruz. Nós ainda lemos a Sagrada Escritura, e talvez não ler, mas ainda nós temos este véu que São Paulo nos fala, de difícil compreensão da cruz, do sofrimento de Jesus. Por quê? Porque para nós ainda é difícil conciliar a ideia de dor e de redenção. Para nós ainda é difícil conciliar sofrimento e redenção. Por quê? Nós ainda continuamos. Qualquer coisa que acontece em nossa vida que nos causa sofrimento, imediatamente nós pedimos que Deus afaste de nós esse sofrimento. Nós imediatamente queremos esse sofrimento fora das nossas vidas. Nós ainda temos uma dificuldade de entender que na redenção existe o sofrimento. E sabe por que é difícil entender? Porque Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo sem dor alguma. Lembra no Jardim do Éden, quando eu falava para vocês dos dons préternaturais, que não havia dor? Deus não criou as dores. Mas depois da expulsão de Adão e Eva, Deus, por desígnio, escolhe salvar os homens através da dor. Por desígnio de Deus, escolhe salvar os homens através da dor. Lembra no evangelho do início da semana? Até que a Jana mandou para nós o link do padre José Augusto falando: no mundo havereis de passar por tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então, nós não podemos desassociar a ideia da redenção com o sofrimento. Nós precisamos também, como Cristo passar pelos nossos sofrimentos para chegar na cruz. Aqui, um parênteses que eu vou fazer, teológico, para a gente entender um pouco o que aconteceu também. Existe uma ideia na teologia que nós chamamos de pecado providencial. Pecado providencial? Sim, pecado providencial. O que é o pecado providencial? São pecados através dos quais Deus manifesta o seu projeto de salvação. Como entender isso na salvação de Jesus? Lembra lá no livro do Gênesis, toda a história do povo de Israel. Aí lembra que tinha uma família e por ciúmes os irmãos vendem um outro irmão, José, para os egípcios. Lembram disso? Então os irmãos, por ciúmes, vendem o seu irmãozinho
para os egípcios. E Deus, frente a este pecado dos irmãos mais velhos, coloca José lá na frente como um administrador do Egito para salvar depois estes mesmos irmãos. Porque estes mesmos irmãos, passando fome onde estavam, migram para o Egito. E lá, José chama eles e se apresenta: eu sou José, vosso irmão, que vocês me venderam. Não tenham medo. Deus me colocou aqui para matar a fome de vocês. Isto é um pecado providencial. Tá, Vinícius? Então, se é um pecado providencial, então não tem culpa? Muito pelo contrário. Tem sim. Os irmãos de José têm culpa de pecado. É um pecado. Tem a mesma gravidade de pecado. Só que é um pecado providencial. Deus utiliza do pecado para salvar aquele povo. Jesus é a mesma história. Jesus, então, como José do Egito, é entregue pelos próprios irmãos para salvar todo o gênero humano. Jesus, então, como José do Egito lá atrás, é entregue pelos seus irmãos para salvar o gênero humano. Então, o pecado de Judas, Anás, Caifás, Pilatos, todos os outros que gritavam para a crucificação de Jesus, foram pecados providenciais, que Deus utilizou para salvar o gênero humano. Mas, como eu disse, continua sendo pecado. Entendeu? Ah, Vinícius, todo pecado é providencial? Vocês poderiam levantar esta questão. Todo pecado é providencial? Aqui nós temos que entender de duas formas. Em um sentido estrito e em um sentido lato, um sentido amplo. Todo pecado é providencial em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido amplo, todo pecado é providencial. Por quê? Porque Deus utiliza de um mal para fazer um bem. Neste sentido, todo pecado é providencial, mas continua sendo pecado. Temos que confessar e tudo mais, porque a gente não sabe se é providencial ou não, só Deus sabe. Agora, em sentido estrito, nem todo pecado é providencial. Por quê? Nem todo pecado está ligado intimamente ao projeto de salvação. Por exemplo, roubar uma laranja não é um pecado providencial, não está ligado ao projeto de salvação. Furtar, passar a perna em alguém, não é um pecado providencial, não está ligado intimamente ao projeto de salvação. Aqui, a questão do pecado providencial está ligado ao projeto de Jesus. Certo? Que eu estou falando de pecado providencial no sentido de nosso Senhor. O pecado de Judas, de todo mundo, foi um pecado providencial. Deus utiliza do livre-arbítrio dos homens para salvar os homens. Certo? Para vocês verem quanto que Deus nos ama, né? Ele utiliza até mesmo dos nossos pecados para nos salvar. Até os nossos pecados. Enquanto estamos vivos, né? Enquanto estamos aqui, nós pecamos e nós temos o direito de voltar à casa do Pai, se nos confessarmos e nos arrependermos, né? Deus nos ama demais. No parágrafo 604, vai falar então que Deus, ele tem a iniciativa do amor redentor. A iniciativa deste amor redentor é universal. Lembra que nós conversamos na aula passada, um dos dogmas da igreja, que a salvação ela é universal. E nesse sentido, ele salvou até mesmo a sua mãe Maria Santíssima. Diferente de nós, ele salvou-a lá na concepção dela. Mas o amor de Jesus é universal. Então ele tem a iniciativa.
sem mérito algum da nossa parte, Deus nos ama. Sem mérito algum, Deus nos amou por primeiro. Quando nós não merecíamos, quando nós merecíamos apenas o inferno, Deus nos salvou. Antes de tudo, Deus nos amou por primeiro. Antes de nós começarmos a corresponder ao amor de Jesus, Ele já nos amava. Ele já nos salvou. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus não cria ninguém para ir para o inferno. O inferno, ele não é a prova de um déficit do amor de Deus. Não. O inferno, nós vamos por nossa livre vontade. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que nós nos salvemos. Por isso Ele morreu na cruz. Para nos salvar. Salvará todos. Por isso Ele morre na cruz. Certo? Vamos então continuar, né? O pecado, né? Nós ofendemos a Deus. Ofendemos a Deus. Cometemos um pecado. E aí, nós precisamos pagar por isso. Nós precisamos pagar por esta ofensa. Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. Não podemos esquecer desses dois lados de Deus. Deus é misericórdia, sim, mas Ele também é justiça. E o ser humano, ele não consegue reparar o pecado. O ser humano não consegue reparar esta ofensa a Deus. O pecado, ele é irreparável, né? Por vontade própria, nós não conseguimos reparar o nosso pecado. Então, Cristo, como redentor da humanidade, como redentor na cruz, Ele infunde em nós, Ele derrama sobre nós na cruz duas graças. A graça sanante, de sanar, a graça sanante e a graça elevante. Na cruz, Ele infunde duas graças em nós. A graça sanante e a graça elevante. Como entender isso? A redenção, nós vemos ela de dois aspectos. A redenção num sentido negativo e em um sentido positivo. Ué, negativo, Vinícius? Sim. A graça sanante, na graça que nós recebemos, a graça sanante, nós enxergamos a redenção em um sentido negativo. E a graça elevante, num sentido positivo. Como assim? O sentido negativo da redenção, o aspecto, qual é? Significa que Deus, na cruz, nos libertou da escravidão do pecado. Nos libertou da condenação da morte eterna. Nos libertou do inferno. Por isso, sanante. Ele sanou o gênero humano. No aspecto negativo, Ele nos salvou da morte. Nos libertou do pecado, da morte eterna, do inferno. Isso é a graça sanante, que na cruz Deus derrama sobre nós. Nos libertou dessa situação. E no aspecto positivo da redenção está a graça elevante, que significa que Deus não apenas, bem entre aspas aqui, né? Deus não apenas nos livrou da morte, não só isso. Não nos livrou apenas do inferno, mas Ele nos elevou a participar da natureza divina, a sermos co-herdeiros de Cristo, a participar da felicidade do céu. Ele não apenas nos livrou do inferno,
mas ele elevou a natureza a participar da alegria do céu. Com esta graça, Jesus, então, ele não veio apenas restituir aquilo que Adão tinha perdido lá atrás. Ele deu muito mais. Ele nos dá a graça da alegria eterna no céu. Fomos chamados a participar do divino, não em uma união natural apenas. Lembra da união natural? Que Deus nos sustenta no ser. Deus está nas coisas porque Ele pensa nas coisas. As coisas existem porque Ele pensa. Então Deus, na cruz, nesse sentido da graça elevante, Ele vai além disso. Não apenas uma união natural. Na cruz, Jesus nos dá direito à união sobrenatural. Ao unirmos a divindade, a nossa natureza se elevar a tal ponto até chegar à natureza divina no céu. União sobrenatural. Então, na cruz, Jesus nos livrou deste sentido negativo e nos deu o positivo. Na cruz, ele sanou toda a nossa condenação de morte eterna e nos deu a vida eterna. Nos tirou o negativo e nos deu o positivo. Tudo bem? Tudo certo essa parte? Nenhuma dúvida? Graça sanante, graça elevante. Muito bem. Bola para frente. Isso nos mostra o quanto nós somos necessitados de redenção, né? Quanto que Cristo nos amou para morrer na cruz e nos dar isso, né? Nos libertar da escravidão do pecado e nos dar a glória dos céus. Mas agora nós vamos falar um pouquinho mais desta graça sanante, desse aspecto negativo da redenção, né? Que a graça do aspecto negativo nos livrou da morte, da condenação eterna. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Tudo bem? Vamos lá. O pecado, então, ele é uma ofensa. O pecado é uma ofensa, é uma desordem. Por que uma desordem? Porque nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus. Nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus. E o pecado bagunça isso daí tudo, é uma desordem. Quando pecamos, nós colocamos as coisas no lugar de Deus. E o pecado, como eu falei para vocês, ele é irreparável. O pecado é irreparável. Não tem como nós repararmos este pecado, esta ofensa. Nós ofendemos a Deus quando pecamos. Para vocês terem uma ideia, né? Só para ficar mais claro. Nós ofendemos a Deus quando pecamos. Nós ofendemos aquele que nos sustenta no ser. Nós ofendemos aquele pelo qual nós existimos. Nós existimos porque Deus pensa em nós. Nós existimos porque Deus está pensando em nós. E quando pecamos, nós ofendemos este Deus que está pensando em nós. Um exemplo claro. Um pai muito amoroso que segura o filho pequeno no colo para que ele não caia no abismo. Um pai amoroso que segura o seu filho no colo para que ele não caia no abismo. E o filho revoltado chuta e cospe no pai. Esses somos nós. Nós cuspimos e chutamos Deus. Deus que nos sustenta no ser. Quando pecamos, nós viramos as costas para Deus. Deus que nos segura como filhos pequenos. Deus que é o Pai das misericórdias, um Pai amoroso, nos segura
para que nós não caiamos e nós, revoltados, chutamos e cuspimos em nosso Senhor. Lembram a cena da paixão de Cristo? É uma cena que me dói muito. Lá no templo, quando o Caifás, Anás, está falando, acusando Jesus, e aí eles começam a cuspir em nosso Senhor, dar bofetadas, e eles cospem no rosto de Jesus. É uma cena que nos incomoda demais. É triste ver isso, não é verdade? Mas nós também o fazemos quando pecamos. Quando pecamos, nós ofendemos a Deus. Nós cuspimos e chutamos aquele que nos sustenta no ser. É muito sério. É desta forma que a igreja enxerga o pecado. E Deus, frente a isso, o pecado é irreparável. Deus quer nos salvar. Deus poderia, num ato de sua infinita vontade, num estralar de dedos, perdoar os pecados, sem precisar da paixão de Jesus, sem precisar de tudo isso que aconteceu. Deus poderia, num ato de sua infinita vontade, perdoar os pecados? Sim, poderia. Por quê? Porque aqui é importante nós não colocarmos obstáculos à misericórdia de Deus. É importante aqui nós não colocarmos limites à misericórdia de Deus. Ele poderia. Mas por que ele não o fez? Deus, que é sabedoria infinita, quis manifestar ao mundo a sua misericórdia e, ao mesmo tempo, a sua justiça. Por isso, a morte de cruz. Ao mesmo tempo, Deus quis manifestar a sua misericórdia e a sua justiça. Vamos entender essa questão da justiça, né? Deus quis reparar o pecado, o nosso pecado, ao mesmo tempo que ele capacitou o gênero humano a reparar o pecado. Então Deus quis capacitar o gênero humano a reparar o pecado, a questão da justiça. Como aconteceu isso? Com a encarnação na natureza humana de uma pessoa divina. Para nós, como eu disse, nós ofendemos a Deus. Ofendemos alguém com uma dignidade muito alta. Deus é a maior das dignidades. Como é reparar uma ofensa a alguém com tão grande dignidade? Deus, então, por misericórdia, porque para nós é impossível reparar isso. Por misericórdia, Deus se encarna na nossa natureza, não apenas para perdoar, mas para reparar os nossos erros. Para nós é impossível reparar. Vendo que é impossível, Deus se encarna na nossa natureza, na natureza humana. A segunda pessoa da Santíssima Trindade faz morada. Ela se encarna para nos salvar. Vinícius, ainda não está muito clara essa questão da misericórdia e da justiça. Misericórdia até talvez está mais claro, né? Que Deus quis nos salvar. Misericórdia. Agora a justiça. Como que se dá a justiça? Deus faz justiça. Deus faz justiça em um sentido que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, na cruz, ele faz justiça.
Deus faz justiça em um sentido que Jesus na cruz faz justiça. Na cruz, Jesus deu a Deus um amor, um ato de adoração, um ato de intercessão. Na cruz, Jesus deu a Deus um ato de amor reparador, que restabeleceu a ordem. Na cruz, Jesus reparou os pecados da humanidade, porque ele deu a Deus um amor que Deus merecia. A justiça, então, ela é realizada por um ato divino. A justiça é realizada por um ato divino de redenção, onde uma pessoa divina que se fez homem dá a Deus, a partir de sua alma humana, a partir do seu coração humano, um amor digno de Deus, com a grande dignidade de que aquela alma humana foi assumida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Deus, vendo que nós não conseguiríamos pagar isso, Deus vendo a ofensa que nós fizemos a Ele, que tem alta dignidade, nós não conseguiríamos pagar, porque este pecado era irreparável, a ofensa a Deus. O que Deus faz? Por amor. E ao mesmo tempo por justiça, porque tinha que pagar. Deus se encarna. E na sua encarnação, na cruz, Jesus dá a Deus, através da sua alma humana, do seu coração humano, um amor que Deus merecia. Então, vendo que não conseguiríamos pagar, o gênero para nós humanos é impossível pagar isso. O que Deus faz? Deus se encarna. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a nossa natureza para pagar este pecado. Mereceríamos o inferno, mas na cruz Deus nos liberta por um ato divino de redenção. Ele assume a nossa natureza e paga este pecado por nós. Por isso, é o nosso pecado que leva Jesus para a cruz. E aqui, por um ato divino, Deus paga este pecado. Aquela alma humana, digna da segunda pessoa da Santíssima Trindade, reparou os nossos pecados. Os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os nossos pecados que ainda nós vamos cometer. Então, na cruz, Jesus paga estes nossos pecados. Ficou claro? Assim, ele é meio, sabe? Às vezes pode ser que não tenha ficado claro para todo mundo. Mas só ficou claro. Nós não conseguiríamos pagar. Era impossível para nós pagar. Com o nosso pecado, nós ofendemos a Deus. E agora, como pagar isso? Para nós, impossível. Então, nós todos iríamos para o inferno. Mas como Deus nos ama profundamente, o que Ele faz para pagar? Ele se encarna. E na natureza humana, Jesus, com uma alma humana, com um coração humano, dá a Deus o amor que Deus merecia. E aí Ele paga os nossos pecados. Por quê? Mas Vinícius, não era muito alto a dignidade? E você não está falando que foi numa alma humana que Ele pagou? Sim, foi na natureza humana. Mas quem era o eu dessa natureza humana? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Deus paga os nossos pecados, vendo que a gente não conseguiria pagar. Tudo bem? Podemos avançar um pouquinho mais?
Olha, ou eu sou muito bom como professor, ou vocês não entenderam nada e assim, toca o barco aí, Vinícius. Eu espero que todos tenham entendido. Aí nós vamos complicando um pouquinho mais, cada vez mais, né? Você é muito bom professor, porque você volta, explica de novo, remói de novo, tá perfeito. Você pode tacar pau. Ô Vinícius, você é um ótimo professor, só você tá com uns alunos meio ruins, mas é normal, é normal. Pergunta iniciante dos bravos, viu? Você leva a gente lá no templo lá de Jesus, a gente fica se imaginando, né? Isso é muito claro. Uma explicação muito clara. Mas, ó, é assim, ó, fica bem... Você, como eu falei, desde nosso primeiro encontro, fiquem livres, entendeu? Ah, Vinícius, não entendi. Volta um pouquinho, eu volto, não tem problema. O importante é que todos nós caminhemos juntos, tá bom? Não fiquem com dúvida. Se porventura tiver alguém com dúvida e tiver vergonha, tá, às vezes a gente tem vergonha, né? Pode me mandar mensagem no privado, eu respondo, não tem importância. Mas assim, a dúvida era importante, que talvez a dúvida do outro é a dúvida de todos. Mas quem tiver vergonha pode me mandar no privado. É que a gente não sabe nem o que perguntar. Tô com umas dúvidas que eu não sei formular ela, mas peraí que eu vou formular. A Jéssica, ela dá risada aqui do meu lado, porque ela fala assim, Vinícius, olha, ela fala assim, Vinícius, todo mundo tá entendendo o que você tá falando? Eu falo, olha, eu acho que sim, que eles estão mandando tocar o barco, então todo mundo tá entendendo. Mas assim, durante a semana, Vinícius, nossa, pensando na tua aula, me bateu essa dúvida. Manda lá, se não quiser mandar no grupo, para todo mundo ver, me manda no particular, não tem importância. Mas o importante é que todos compreendam. Todos caminhemos juntos, para chegar lá no final juntos também. Lembra que lá atrás eu falei, olha, nós vamos começar a complicar. Aí eu falei, união natural, sobrenatural, as graças, graça capital, graça de união, graça santificante, o conhecimento divino, beatífico, infuso, adquirido. O que nós estamos fazendo? Ligando pontinhos para chegar lá no final. Mas eu sempre volto. Na verdade, eu acho que antes da gente começar esse estudo, acho que está todo mundo a pé. Então fica um pouquinho mais difícil, né? Eu imagino. Mas nós vamos tentando acompanhar, sim, lógico. Fica um negócio meio conturbado, mas é normal. A gente não tinha nem o conhecimento, né? Ele é assim, eu não vou mentir para vocês, ele é assim, ele não é tão facinho de entender, né? Porque é muita filosofia, né? Natureza humana, natureza divina, pessoa da Santíssima Trindade. Mas assim, caso tenha dúvida, pode me perguntar, né? Nós vamos tocando o barco junto. Porque, gente, eu falo para vocês, eu mesmo, quando eu fiz essas aulas na teologia, nossa, sério, eu também penava. E quando eu estudo para passar para vocês, eu tento assim, esquematizar de uma forma que fique mais fácil para nós entendermos. Quando eu aprendi, o professor mandava um texto lá de um livro e o pau quebrava, entendeu? Na faculdade, se você aprendeu ou não aprendeu, continua, o barco tem que tocar, e na prova o professor vai cobrar. E eu vou cobrar de vocês na hora da nossa prova, né? Mas eu tento esquematizar, ficar didático. Eu falo, eu volto, falo de novo, volto, para todo mundo caminhar junto, tá bom? Para assim, às vezes alguém está num processo um pouco mais avançado, outro não. Então, para nós todos chegarmos juntos no final. Tá ok? Então, Oi? Não, prova não, pelo amor de Deus. Toda vez que você fala prova, me dá um... Não, eu só queria falar, antes de você continuar, que eu tô lembrando aqui, a hora que eu tava assistindo o filme,
aquela música, Belíssimo Esposo, toca profundamente meu coração, é a música que eu mais amo. Mas você sabe que a hora que eu estava assistindo e pensando agora em tudo que você está falando, tem uma música do Ilmar Quintanilha que o refrão fala assim, ó, como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor, capaz de amar alguém como eu? E diante de tudo que você está falando, lembrando do filme, lembrando de tudo que Jesus sofreu, assim, tá perfeito sua explicação, tô entendendo tudo, não tô 100% hoje, né, mas enfim, mas eu fiquei, assim, diante do filme e do que você tá falando, do que você tá passando pra gente, é realmente isso, né, uma coisa inexplicável, né, a música inclusive chama Inexplicável Amor, não tem como explicar, né, que amor tão grande, assim, é capaz de amar alguém como eu fiquei pensando, o filme inteirinho, pensando na música Belíssimo Esposo, mas me veio à tona. Era só isso que eu queria falar, tá? Só para não, depois não deixar passar. Ah, isso mesmo. Olha, gente, mas é isso mesmo. É um amor inexplicável. E nós vamos nos aprofundar mais nisso daí. Porque, olha, eu tô dando uma visão geral. Daqui um pouco, na próxima aula, na verdade, não nessa aula, eu vou aprofundar o que Jesus sentiu na cruz. O que Jesus passou na cruz, a relação humano e divino. Eu vou aprofundar, mas isso na próxima aula. Então eu estou dando as noções gerais da paixão e morte. Ô Vinícius, é para nós. Oi? Você falou, e agora eu lembrei um estudo que eu fiz, que se ele não fosse divino, ele não aguentaria aquele sofrimento todo. Que o sofrimento dele foi algo que... O sofrimento de Jesus transcende toda a dor humana. Isso. Não teve assim, ó, uma parte do corpo de Jesus que ele não sentisse dor, e principalmente na alma. Quanto a esse teu estudo que você fez, a questão do divino é na questão da alma. Porque no corpo é aquilo que nós passamos também. O homem é passível daquilo lá. Mas o maior sofrimento de Jesus foi a alma. Por quê? Porque ele carregou todos os nossos pecados. Sabendo que ele nos criou por amor. Não, sim. Falou da alma, sim, mas também da questão do corpo. Que não aguentaria o que ele passou. Sabe essa questão do corpo? É uma questão assim, ó, o Catecismo do Concílio de Trento, ele vai falar que o corpo de Jesus, ele é um corpo mais perfeito que o nosso corpo. Por quê? Porque é puramente graça. O corpo de Jesus, ele é perfeito. As feições de Jesus, ele não foi, o corpo de Jesus não foi feito através de um espermatozoide humano. Então é graça de Deus. Então ele é perfeito. Então o corpo dele sofria mais do que o corpo de um homem. Por exemplo, do que o meu. Do que o meu corpo. Se eu tomasse todas aquelas chibatadas, tudo aquilo que ele sofreu, o corpo dele sofre muito mais, porque o corpo dele é perfeito. O nosso é imperfeito, o nosso corpo. Tem as imperfeições genéticas e tudo mais. Carregamos conosco. O de Jesus não. O de Jesus é um corpo perfeito, perfeitíssimo. Então ele sofria muito mais. Muito mais do que se fosse um outro homem. Então por isso a questão do divino, do corpo. Certo? Ó, aqui, como falei para vocês, então, né? Só retomando uma coisinha. Nós não poderíamos pagar, porque para nós é impossível. Então, vendo isso, Deus capacita o homem. Como? Na encarnação do seu Filho. Ele se encarna na nossa natureza e dá a Deus na cruz um amor digno que ele merecia. Dá a Deus
na sua alma humana, no seu coração humano, um amor que Deus merecia, mas um amor digno da segunda pessoa. Então ele paga os nossos pecados ali, certo? Agora uma questão interessante e importante para nós, para a gente não cair no erro, porque eu também já vi isso, eu já vi em pregação isso, e é completamente errado. Isso beira a heresia. Mas vamos lá, vou explicar. A teologia protestante. Na teologia protestante, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque, segundo a teologia protestante, a morte de Jesus na cruz, ela aconteceu para aplacar a ira de Deus. A morte de Jesus na cruz, ela aconteceu para aplacar a ira de Deus. Num sentido assim, o homem pecou, então alguém teria que morrer na cruz para aplacar a ira de um Deus vingativo. Alguém teria que morrer. Então o que Deus faz na teologia protestante? O que Deus faz? Pega um inocente e pune o inocente. Isso é teologia protestante. Eu já vi pregação na Igreja Católica sobre isso daí. E é erradíssimo. Por quê? Porque não há vingança em Deus. Deus não pune o inocente. Isso aí não é justiça. Não estamos falando misericórdia e justiça. Punir o inocente não é justiça. Punir o inocente é injustiça. Muito diferente de justiça. Deus não pune o inocente. Muito pelo contrário. É o inocente que tomou sobre si as nossas misérias. É o inocente que tomou sobre si nossas misérias, que livremente, amorosamente, dá a Deus um amor reparador. Deus não puniu o inocente. O inocente dá a Deus livremente, amorosamente, um amor reparador. Então é teologia protestante falar que Deus tinha que matar alguém para aplacar a sua ira divina. Não. Jesus morre livremente. Lembra na passagem bíblica? Ninguém toma minha vida, eu a dou livremente. Certo? Jesus, ele se faz homem para perdoar gratuitamente. Gratuitamente, ele se faz homem para perdoar os nossos pecados. Mas na sabedoria divina, este perdoar os nossos pecados, gratuito, ao mesmo tempo, ele realiza a justiça. Voltando aos protestantes. Os protestantes tradicionais, os clássicos, eles enfatizam muito a questão da justiça. Eles enfatizam muito a justiça. A ira de Deus. Que alguém teria que morrer para aplacar a ira de Deus. Isso é justiça para eles. Hoje, os protestantes liberais, os de hoje, enfatizam agora só a misericórdia. O que eles fazem? Ao enfatizar somente a misericórdia, eles esvaziam o sentido da cruz. Então, eles esvaziam esse sentido. Não tem sentido a cruz se a gente só enfatizar a misericórdia de Deus. Para eles, para os protestantes que enfatizam a misericórdia, é assim. Jesus veio para este mundo pregar o reino. E aí alguma coisa deu errada e Jesus foi parar na cruz. Então, para eles, a cruz é um acidente. Por isso que alguns protestantes brigam conosco, que somos católicos, pelo fato de nós utilizarmos a cruz.
pelo fato de alguns de nós andarmos com a cruz de Jesus pendurada num cordão, no pescoço. Eles são contra. Porque eles enfatizam tanto a misericórdia de Deus apenas, que para eles a cruz é um acidente. Eles esvaziam o mistério da cruz. Para eles, Jesus veio pregar o reino. E a cruz aconteceu. Para nós, não. Como eu falei lá no início da aula, Jesus devia morrer na cruz para satisfazer a misericórdia e a justiça. Então, diferente dos protestantes, para nós católicos, é misericórdia e é justiça. Os dois andam lado a lado. Certo? Como eu já falei uma vez, a frase de São Bernardo, de Claraval: todos os dias nós devemos beijar os dois pés de Deus. A misericórdia, para que produza em nós a esperança. E a justiça, para que produza em nós o temor de Deus. Não medo, mas o temor de ofender a Deus. Não medo porque nós vamos para o inferno. Não. Mas um medo assim, de ofender aquele que nos sustenta, aquele que nos ama profundamente. Ouvi? Oi? Nós podemos trazer isso daí também para a nossa igreja também. Por exemplo, assim, tantos padres, sacerdotes, pregadores também, que enfatizam demais somente a misericórdia e, entre aspas, esquecem a cruz, o sofrimento, a justiça e tudo mais. Então, seria um padre protestante, não vamos exagerar, né? Mas, assim, algo nessa mesma linha que enfatiza demais somente a misericórdia e esquece do sofrimento, que faz parte, né? Mas é isso daí. A teologia protestante, ela foi muito difundida. E daí, por exemplo, quando eu peguei toda a grade, né, e fiz o curso da teologia, nós também estudamos autores protestantes. Nós também lemos os livros de teólogos protestantes. Vinícius, mas não é errado? Assim, num sentido de que aquele teólogo protestante trouxe algo interessante para a nossa teologia, mas ele não pode ferir a nossa teologia, a teologia católica. Só que a teologia protestante ela foi tão difundida nos padres mais liberais que eles esvaziam o sentido da cruz. Tem um teólogo católico, ele chama Rim von Balthasar, é um alemão. E ele fala que, segundo a teologia católica, voltada para a misericórdia de Deus, o inferno estaria vazio. Que nós deveríamos acreditar que o inferno está vazio. Isso daí eu falo com toda certeza para vocês. Não é uma heresia, mas beira a heresia. Está muito ali, numa linha muito tênue falar isso daí. Por quê? Por causa das revelações dos santos, de Nossa Senhora, de que muitas almas estão se perdendo. E quando ela fala muitas almas estão se perdendo, é um jeito muito bonito de falar que muitas almas estão indo para o inferno. Então é a questão de enfatizar muito a misericórdia de Deus. Deus é misericórdia, não tem limites a misericórdia de Deus. Não tem limites. Só que nós temos que colocar que ao lado disso existe a justiça. Né? Sabe por quê? Porque é interessante essa questão, é o que nós vamos entrar agora. Eu vou falar disso daí, mas nós vamos entrar agora nesse ponto aí. A redenção de Jesus é misericórdia e justiça, né? Aí nós temos que entender a redenção de duas formas. Duas formas nós teríamos que entender a redenção de nosso Senhor. O Gui, a
o Lucas, a Carol ouviram eu falar sobre isso da última vez que eu fui lá no grupo deles. A redenção de Jesus, nós temos que entender ela de duas formas. A redenção objetiva e a redenção subjetiva. Redenção objetiva e redenção subjetiva. Como entender isso? A redenção em sentido objetivo. Deus já nos salvou. Tá certo isso. A redenção de Jesus, ela é universal. Ela é para todos. Ela é para todos, a redenção de Jesus. Ele, na cruz, ele salvou todos, sem distinção. Na cruz, ele morre na cruz. Ele nos libertou do pecado, da morte eterna, do inferno. Isto é objetivo. Deus nos salvou de uma vez por todas. Isso é redenção objetiva. Ai, graças a Deus. Ai, Vinícius, nossa, você tanto fala da justiça e do inferno. Nossa, ai, finalmente você deu alguma coisa que nos alegrou. Calma. Tem a redenção subjetiva. Então vamos para a parte que vocês mais gostam, né? Na objetiva, Deus já nos salvou. Todo mundo. Agora tem um segundo sentido da redenção, a subjetiva. E qual é? Eu tenho que querer. A subjetiva, eu tenho que querer ser salvo. E como? Eu tenho que trilhar o caminho. Eu tenho que proclamar na minha vida Cristo Rei. Cristo Rei que governa as minhas ações, os meus atos, a minha história, a minha vida, que governa a minha família, o meu emprego, todas as minhas decisões. Eu tenho que querer ser salvo. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não pode pegar o Vinícius e jogar o Vinícius lá no céu. Deus criou as suas leis e ele respeita as suas leis. Deus salvou o Vinícius. O Vinícius está salvo. Deus salvou ele lá na cruz. Mas agora o Vinícius tem que querer. E se o Vinícius não querer, Deus não pode fazer nada. É sério isso. Muito bonito, né? Eu tenho que querer ser salvo. Ô Vinícius. Oi? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você começou falando, por exemplo, né, que no catecismo diz que assim, não foram os judeus que mataram Jesus, né? Talvez isso até seja por um sentido assim, de não assim, prejudicar os judeus, né? Mas assim, os nossos padres, os judeus, mandaram Jesus para a cruz, né? Eu acho que até em alguma das homilias aí que alguém mandou, essa semana teve um padre, né, que falou, os judeus, eles sempre falam os judeus, tudo mais. Agora você falou também que tem esse padre alemão que disse que o inferno está esvaziado. Então, assim, a gente, aí, assim, tem a teologia da libertação e não sei o que, tá, sei lá, um monte de coisa que, de repente, vai um pouco contra, talvez, o catecismo ou ensinamentos do que realmente a igreja teria que pregar. Aí eu te pergunto, por que a igreja, porque a cúpula da igreja aceita esse tipo de coisa? E isso, de repente, é o livre-arbítrio que ainda é pregado na igreja. Se nós temos o nosso catecismo, se nós temos assim, aquilo que realmente, os dogmas e tudo mais, por que a igreja aceita esse tipo de coisa? Eu não sei se ficou claro assim, que eu vou perguntar. E assim, eu também não sei se tem muita coisa a ver, mas você está falando dos protestantes, né? E eu estava lendo uma matéria do padre Paulo Ricardo essa semana, falando do Martinho Lutero, né? E até, não sei, depois se você conhecer isso, eu acredito que você conheça, mas ele falou que até Martinho Lutero
se convenceu que aquilo que ele escreveu, aquilo que ele fez, aquilo que ele pregou, depois no final ele se arrependeu, né? Porque na verdade ele queria expulsar um diabo e no final acabou deixando entrar 7, né? Então ele se arrependeu de tudo isso. Mas por que isso acontece hoje ainda na nossa igreja? Porque os próprios padres ainda pregam algumas coisas que são contra, que nem você falou que tem algumas coisas que alguns padres têm, de repente, alguma coisa do protestantismo e tudo isso. Vamos por parte daí. A questão do Lutero. Existe fontes, né, assim, agora a questão a gente não consegue esquadrinhar a mente, né, da pessoa, mas existem fontes que falam que de fato o Lutero no final da sua vida ele se arrependeu. O problema do Lutero é que ele foi orgulhoso. Lutero, perdão, não é questão que Lutero se arrependeu, Lutero ele teve remorso no final da vida dele, que é diferente de arrependimento. Por exemplo, quando nós temos arrependimento de algo, o arrependimento nós nos arrependemos porque nós ofendemos a Deus ou ofendemos alguém. E isso é arrependimento. Sai de nós. O remorso não. O remorso é voltado a nós. O remorso é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. Porque eu fiz isso? Como que eu fui fazer isso? Como que eu? Isso é remorso. É voltado para nós. Arrependimento é porque a gente ofende alguém. Então falam que Lutero no final ele teve remorso. O problema dele é o orgulho. Porque o Lutero, quando ele começa a pregar as 95 teses dele, tem um debate que eu esqueci o nome agora, Sérgio, depois eu te falo. O nome de um pregador católico da época, e Lutero perde o debate. Porque o pregador começa a usar os concílios da igreja, e o Lutero perde o debate. Em frente a uma multidão de pessoas. Só que ele não arreda o pé. Aí ele continua falando contrário à fé católica. Agora a questão, por que a igreja permite algumas coisas? Vamos lá. A teologia, nós chamamos ela de, claro, que é o estudo das coisas de Deus. Mas o estudo da teologia, ela é uma construção. São construções teológicas. Então, assim, os teólogos, eles vão construindo a teologia de ponto a ponto. Deus fez isso ou não fez isso? Deus fez a terra em 7 dias, em 6 dias, em 5 dias. Nossa Senhora podia dizer sim, podia dizer não. Judas está no inferno, não está no inferno. Isso são construções teológicas. São construções de estudiosos, de teólogos, que vai construindo a teologia da igreja. Onde mora o perigo? Existe na teologia construções teológicas. Isso existe. Que aí nós chamamos de questões disputadas. Que aí é onde entra muito o Santo Tomás. São questões disputadas ainda entre teólogos. Disputadas é que teólogos disputam aquela ideia ainda, em debates. Agora, dentro da teologia católica, existe a teologia dogmática. O que são os dogmas? O que são dogmas? Verdades de fé, que não podem ser mudadas, não podem ser debatidas, não podem ser contrariadas, não podem falar que não são. São verdades de fé e todo católico que é católico tem que crer. Mais do que entender, crer que aquilo são verdades de fé. A teologia que é construída, a teologia da Igreja Católica, a teologia tradicional da Igreja Católica, que é fundada nos Santos Padres, no Magistério, no Catecismo, em Santo Tomás, que é o doutor comum da Igreja, ela constrói teologia, só que ela é muito próxima ali da teologia dogmática.
ela não sai muito da asa da teologia dogmática. Ela não sai fora da Sagrada Escritura. Ela não sai fora daquilo que já está escrito pelos santos padres no magistério. Aquilo que os santos escreveram e chega para nós até hoje. O problema da teologia da libertação, teologia protestante, ou essa teologia liberal hoje presente na Igreja Católica, é que ela se afasta demais do magistério da Igreja. Daquilo que a Igreja afirma já há 2000 anos. Isso pode, isso não pode. O catecismo da Igreja Católica, começar a contestar, porque o catecismo é um meio seguro para nós de acreditar naquilo, então não tem erro. Agora a gente começar a questionar o catecismo, ou ficar, e se isso, e se isso, isso aqui, e começar a fugir daquilo que já foi revelado, daquilo que já está na Sagrada Escritura, Deus revelou aquilo, e começar a criar coisa na nossa cabeça, e fugir disso, e se fosse dessa outra forma? E se Deus fizesse dessa outra forma? Mas Deus quis dizer isso. Começar a fugir disso, a gente cai nesses erros doutrinários aí. Erros doutrinários são opiniões que fogem muito daquilo que a igreja fala, que não são erradas num sentido assim, de que a igreja bateu o martelo. Questões disputadas são questões que a igreja não falou ainda. Ponto final, isso é certo e acabou. A igreja deixa em aberto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No grupo, a Ju me perguntou se Nossa Senhora sabia tudo o que iria acontecer com Jesus. E eu falei para ela que Nossa Senhora não sabia. Isso é o magistério da igreja que vem falando. Só que a igreja nunca bateu o martelo. Não é dogma de fé que Nossa Senhora não sabia. Isso é uma questão disputada. Tem alguns teólogos que vão falar que Nossa Senhora sabia do que ia acontecer, que foi aos poucos sendo revelado para ela o que iria acontecer com seu filho Jesus. Então isso é uma questão disputada, que a igreja não falou, não bateu o martelo e falou, é isso e pronto, acabou. Quando ela faz isso, ela proclama um dogma. Como é proclamado um dogma? Lembra que eu falei que, eu ia falar isso mais para frente, existem 4 regras vaticanas para proclamar um dogma. O Papa, somente o Papa pode falar, isso é uma verdade de fé. Só o Papa, mais ninguém. Faz muito tempo que não existe que algum Papa proclama um dogma na igreja. Faz muito tempo já. Todo mundo achava que João Paulo II ia bater o martelo na questão do celibato, na questão do sacerdócio do homem. Que ele ia falar que mulher dogmaticamente não podia ser ordenada. Todo mundo pensava que ele ia falar isso, mas ele não disse. Ele deixou bem claro que as mulheres não poderiam, mas ele não bateu o martelo. Se ele fosse bater o martelo, o que ele teria que fazer? Obedecer 4 regras. O Papa, nós acreditamos por dogma que o Papa, em questão de fé e moral, ele é infalível, ele não erra. Em questão de fé e moral. Juízo do magistério autêntico. Agora, o magistério que não é autêntico, que é as opiniões, o Papa pode errar. Agora, magistério autêntico, fé e moral, ele não erra, que são os dogmas. Como acontece um dogma? Vamos supor que o Papa vai proclamar um dogma. E esse dogma a partir de agora, o Palmeiras tem Mundial. É um dogma. Ele vai proclamar esse dogma. O Palmeiras tem Mundial. Ninguém vai poder discordar. O que ele tem que fazer? Ele tem que obedecer 4 regras. Quais são essas 4 regras? Primeiro, ele tem que falar como pastor universal. Ele tem que falar como pastor universal. Segundo,
ele tem que ser matéria de fé e moral. Tem que ser matéria de fé ou moral. Terceiro, tem que ser para toda a igreja. O Papa, ele é o pastor universal, então ele já obedece a primeira regra. A terceira, para a gente não confundir com a primeira, ele tem que falar para toda a igreja, ele não pode falar para um grupo. Tipo assim, ó, falar para uma congregação ou para um movimento da igreja. Não, ele tem que falar para todos, para toda a igreja católica. E em quarto, ele tem que falar de forma imperiosa. Como? Ele não está pedindo, ele está mandando. A quarta regra, ele está mandando. Aí ele não está, vamos fazer dessa forma. Não, agora tem que ser assim. O Palmeiras tem mundial, pronto, acabou. Quem falar contra, está fora da igreja. Isso, de forma imperiosa. Então ele tem que obedecer essas 4 regras. Quando obedece essas 4 regras, é criado um dogma. E só assim é criado um dogma, uma verdade de fé. Agora, muitas questões que a teologia debate hoje não são dogmas. São opiniões. São questões disputadas. Nossa Senhora poderia dizer sim, poderia dizer não. A igreja nunca falou sim, poderia, não poderia. Jesus teria se encarnado mesmo se o homem não tivesse pecado? É questão disputada. Nossa Senhora sabia de tudo? É questão disputada. Agora sim, é uma questão disputada que foge muito da Sagrada Escritura e foge do catecismo, é perigoso. Não é errado, mas é perigoso. Teologia da libertação, ela é perigosa. Ela traz política dentro da igreja. E ela traz um pensamento que vai contra o catolicismo. E no caso é o marxismo. Então, Então, só que enquanto a igreja não bateu o martelo, a gente pode discutir livremente. A partir do momento que ela bate o martelo, não pode mais. Agora, ficar indo muito além daquilo que a igreja revelou através da Sagrada Escritura, acontecem esses erros aí, de diversas alas dentro da igreja. Conservadora, liberal, tradicional, neoliberal, modernista. Agora tem uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, hoje, mesmo os padres, eles costumam enfatizar muito a misericórdia, eles são muito modernistas. E agora, olha o que a igreja vai falar nos concílios, longe, bem longe dos clérigos, esteja o amor às novidades. Longe, bem longe dos clérigos, esteja o amor às novidades. A igreja, ela tem uma história, e essa história não pode ser mudada. A igreja tem a Sagrada Escritura, e a gente não pode fugir dela. Não pode ficar criando minhocas na nossa cabeça. Nós seguimos aquilo que foi revelado. Fugir disso, a gente pode cair em erro. E é o que acontece hoje com muitos teólogos. Quando fogem disso, caem em erro. O curso que eu estou dando para vocês, não que eu me considere o maior tradicionalista nem nada disso, mas como eu falei para vocês, eu estou usando Sagrada Escritura, Catecismo Atual, Catecismo de Trento, Santos Padres e Santo Tomás. Então isso daí é tradição da igreja. Eu não estou usando o que disse o teólogo X e o teólogo Y, que isso a gente aprende na teologia, mas eu estou passando para vocês uma fé segura, sólida, aquilo que a igreja vem falando há 2000 anos. Vi, talvez é uma besteira. Com relação ao casamento dos padres, já é uma bateu o martelo ou não? Não. A igreja nunca bateu, a igreja não definiu isso como dogma. Por isso que então, assim, por isso que há tanta discussão até hoje, né? No da Amazônia. No ensino da Amazônia falaram que ia trazer essa discussão à tona de novo.
Aí todo mundo ficou meio assim, vai causar um cisma na igreja. Mas a igreja nunca bateu o martelo. Num sentido assim, Vinícius, então a igreja deixou livre? Não, não é bem assim. A igreja deu diretriz, entendeu? Os padres não vão casar, é regra, é norma. Agora, ficar discutindo isso não cai em heresia. É um erro, porque a igreja deu uma diretriz. É o que o Sérgio falou. Então, Vinícius, mas tem muita gente que fica discutindo coisas que se afastou muito. Mas é que a igreja não bateu o martelo. A partir do momento que a igreja bateu o martelo, a simples ideia de pensar nisso contra é uma heresia. Aí a gente correria em pecado. E a heresia é um pecado gravíssimo. Se a gente morre com o pecado de heresia, que é um pecado gravíssimo, é inferno na certa. Então, contrariar uma verdade de fé. Agora, enquanto questão disputada, a gente pode, né? Agora, o problema é afastar muito, né? A gente pode cair no erro. Tudo bem? Ouvi. Sérgio, tô falando. A maioria dos que levantam a bandeira que padre tem que casar não são padres, né? São os leigos, né? Então, aí ó, só para complementar ali que o senhor estava falando, a questão do inferno tá vazio e do arrependimento de Lutero, né? Tem uma beata, né, mística, visionária, Serafina Micheli. Ela vê um tumulto lá, uma multidão, né? Uma festa em comemoração aos 400 anos de nascimento de Lutero. Então ela se desvia dessa multidão e ela vai à procura de uma igreja para rezar. Ela encontra uma igreja, mas as portas estão fechadas. Então ela se ajoelha nas escadas em frente à porta, né, e começa a rezar. Aí diz, né, que o anjo da guarda aparece para ela, né, e pede para que ela se levante, que ali era uma igreja protestante, né, e que ele vai mostrar para ela, né, toda a verdade, né, do inferno e sobre Lutero. Então ela tem uma visão do inferno, né, um abismo de fogo, e no fundo do abismo está Lutero, onde os demônios obrigam ele a ficar todo o tempo ajoelhado, e os demônios com um martelo tentam enfiar um prego na cabeça dele, né? Então, eu vejo assim que não é um inferno vazio, e o arrependimento de Lutero não é verdadeiro. Até isso que o Andy falou é interessante, até para nós, assim, até eu vou usar esse exemplo para a gente entender uma coisa da nossa igreja, né? Por exemplo, as revelações particulares, né? Logo quando o Santo Padre, o Papa Bento, foi eleito bispo de Roma, ele disse uma coisa que causou um alvoroço na igreja. Ele disse que nós, católicos, não precisaríamos acreditar nas aparições de Nossa Senhora. Causou um alvoroço na igreja isso daí. Aí ele foi explicar que isso foi um exemplo. É salutar que nós acreditemos. Mas a questão das revelações particulares. Por quê? As revelações particulares não nos tornam mais ou menos católicos. Por exemplo, Santa Catarina de Sena. A Santa Catarina de Sena. O diretor espiritual dela era um dominicano. E aí, na época, os dominicanos, eles chegaram a colocar em dúvida a Imaculada Conceição. Não era um dogma ainda. E eles chegaram a colocar em dúvida. Daí, antes de ser colocado como dogma a Imaculada Conceição, Santa Catarina de Sena teve uma visão
que Nossa Senhora aparecia para ela e Nossa Senhora falava para ela que ela não era a Imaculada Conceição. Então, a visão de Nossa Senhora, a visão de Santa Catarina de Sena, foi influenciada pelo seu diretor espiritual, que era um padre dominicano. E aí, Nossa Senhora depois, mais para frente, vai aparecer e vai falar que ela é a Imaculada Conceição. Então, as aparições, não as de Nossa Senhora, porque as de Nossa Senhora é salutar que nós cremos, mas as de santo, nós cremos de uma forma mística, né? Nos ajuda na nossa fé. Mas quanto a igreja fala assim, ó, se você não crer, não te deixa menos católico, né? Nós temos que crer naquilo que foi revelado por Jesus, o que está na Sagrada Escritura. Até assim que nós estamos falando da redenção objetiva e subjetiva, eu vou vou contar uma história bem pequenininha de um santo para vocês. Só que isso também é revelação privada. Nós podemos crer e podemos não crer. Então, do Lutero, é uma questão disputada. Tá no inferno, não tá? Teve santo que já falou que o tapete do inferno era a língua do Lutero. Entendeu? Então, são questões disputadas. Isso daí. E essa responde, talvez, não sei se eu respondi o Sérgio, na questão de por que existe divergência dentro da igreja. Enquanto a igreja não bate o martelo em certas coisas, para a igreja bater o martelo, ela precisa estudar muito, ela precisa de um concílio e tudo mais. Mas enquanto ela não bate, nós podemos livremente fazer construções teológicas. Só que quando a gente se afasta muito, a gente corre o grave risco de cometer erros. Certo? Era isso daí, Sérgio? Eu não falei nada daquilo que você queria. Isso. Entendi. Mas, por exemplo, essa questão que nem você falou da teoria da libertação, ela é uma discussão, né? Que nem você está falando, porque assim, tem padres que pegam ou não. Ou sim, essas pessoas que pegam a teoria da libertação não são padres, eles estão fora da igreja. Tem padres que pregam a teologia da libertação. Mas isso é permitido? O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação, ela é uma tentativa de mostrar um lado social político de nosso Senhor Jesus Cristo e trazer esse lado social para os dias de hoje. Quanto a isso, ela é uma construção teológica. Ela é válida? Em alguns aspectos, sim, ela é válida. Mas a igreja tem a doutrina social dela, né? Que ela é pregada. Qual que é o problema hoje? Enquanto os padres pregam isso, eles estão assim, muito próximo de cometer um erro. Mas enquanto eles pregam isso, ok. O problema da teologia da libertação é quando você mistura a doutrina da igreja, a doutrina social da igreja com o marxismo. Quando você mistura as ideias de Karl Marx. Aí sim tem um problema. Por quê? Porque as ideias de Karl Marx nos levam ao comunismo. E o comunismo, ele é condenado pela igreja. Todo fiel de Cristo que propagar, defender, avultuar as ideias comunistas, que seja excomungado da igreja. Isso é uma excomunhão late sententia. Ninguém precisa te entregar uma carta que você está excomungado. Você automaticamente está excomungado da igreja. Então, quando a teologia da libertação, e normalmente ela faz isso,
de mesclar não só o lado político de Jesus, mas quando ela envolve ideais marxistas, aí sim é condenado. Isso a igreja não admite. E foi por isso que o Papa Bento XVI martelou a cabeça da teologia da libertação. Ele proibiu alguns padres de pregarem. No entanto, foi ele que afastou Leonardo Boff da igreja do Brasil. Foi o Papa Bento. Então, só enquanto a teologia da libertação como uma construção teológica que fala do lado político e social de Jesus, mas que não envolve o marxismo, assim, ó, tá no limite do erro, mas tá lá, é uma construção teológica. Agora, a partir do momento que mesclou o marxismo, tá errado, aí é condenado pela igreja, e a igreja não admite isso. Então isso, por mais que a linha é tênue, mas é claro a regra. Teologia da libertação, enquanto só sentido social político, pode ser discutido. Mesclou o marxismo, cai fora, que isso aí é ideia contrária à igreja e leva a lata em sentença. É excomunhão automática. Mas, ô Vinícius, por que a igreja tem essa postura em relação ao comunismo? O comunismo, desde quando ele foi fundado, você é uma professora de história, vai poder me ajudar mais. Então, assim, quando você falou do Marx, até aí tudo bem e tal. Mas por que a igreja tem essa postura? Porque eu conheço, assim, muitos católicos comunistas, muitos, não são poucos. Estão todos dentro da igreja, estão pregando, são exemplos, sobem lá para dar exemplos, são comunistas. O problema do comunismo é a ideologia por trás dele. Nós sabemos que o comunismo, quando ele foi fundado, ele é fundado, claro, com alguns ideais, igualdade para todos e tudo mais. O problema dele é a bandeira que ele levantou e da onde ele foi tirado disso daí. Aqui, o nosso pensamento, você estudou isso daí. O problema do comunismo não é o Marx, porque Marx nunca foi marxista. Os marxistas são aqueles que vieram depois dele e começaram a espalhar a doutrina de Marx. Marx, ele é um hegeliano de esquerda. Marx seguiu o pensamento de Friedrich Hegel. E Hegel é o problema. Hegel que é o demônio. Marx é só o secretário. Tá, entendi. É que como você estava falando do Marx, eu falei, mas está relacionando ao Marx um comunismo, né, relacionado... entendi, agora está, você esclareceu. Porque o comunismo, ele bebe dessa fonte lá do Hegel. Sim, tá, entendi. E aí é um problema. Mas é mesmo porque também as pessoas, que eu conheço muita gente que se diz comunista, mas não sabe exatamente o que é ser comunista, né? Hoje as pessoas que se dizem comunistas sabem o da isso, como eles falam que, né, defendem a política do Karl Marx, já fala que é comunista e tal, mas aí só isso, não, esclareceu, obrigada. Até o Marx era contra a Igreja Católica, em vários escritos dele. Se a gente lê o Capital, que todos os tomos dele, por mais que é mais economia do que filosofia, mas alguns pontos ele critica, ele dá uma cutucada na Igreja Católica, né, no cristianismo como tal. Então, mas o problema está em Hegel, não nele. Sim. O problema é Hegel, sempre foi Hegel. Aí depois de Hegel vem o Marx, só que pula o Marx, aí o problema é Gramsci, Marcuse, Fromm, a escola de Frankfurt como um todo, esses são problemáticos. Certo? Tudo bem, gente? Bom, só para colocar, aquela ideia do dogma do Palmeiras ser campeão mundial, acho que é a única forma, então acho que deveria levar para frente. É a única forma do Palmeiras ser campeão, dogma de... Tem que acreditar como verdade de fé isso aí. Que em 51 é mundial, verdade de fé isso aí. 51 é pinga. Deixa, tá pronto. Até o Nevense tem copinha de 1982 o Palmeiras não. Sai daí, Ed. Deixa vocês comigo.
Só voltando para a gente encerrar, então. A questão, então, na cruz, Deus mostra a misericórdia e a justiça. No sentido de redenção objetiva, Deus já nos salvou, certo? Deus já fez isso por nós. Só que a redenção subjetiva, eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Aí está o problema, né? Deus opera em nós. O que nós temos que fazer? Cooperar. Aí é onde mora o problema, né? Eu tenho que querer ser salvo. Então eu tenho que trilhar o caminho de Cristo Rei, Rei da minha vida. E quando eu não coloco Cristo como Rei da minha vida, eu peco, eu erro, né? Então aí eu não estou escolhendo ser salvo. Tudo bem? Nesse sentido, isso é redenção objetiva e redenção subjetiva. Um texto que eu falei para... Não é bem um texto, né? Mas assim, ó, claro que não é para deixar ninguém com medo, mas uma coisa assim, ó, uma narrativa de São Vicente Ferrer. Como eu falei, quando a gente colocou aquilo lá da visão, isso aqui também é uma visão particular. Se a gente acreditar ou não nos torna mais ou menos católico, mas isso está na tradição da igreja, né? Vai falar assim, ó, São Vicente de Ferrer, ele vai contar que um administrador de uma diocese, um administrador apostólico chamado de arcediago ou arcediácono em Lyon, deixou o seu cargo e retirou-se para um lugar deserto para fazer penitência. E morreu na mesma hora, no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo de Claraval. Depois da sua morte, ele apareceu ao bispo. Opa, Vinícius, isso aí é espiritismo. Calma, não é no sentido de falar com os mortos. Isso são experiências místicas que Deus permite a alguns santos. De conversar, não conversar, mas ver outro santo na glória. Isso são experiências místicas, não tem nada a ver com espiritismo, tá bom? A igreja é contra o negócio de falar com o morto. Mas então, ele apareceu ao seu bispo. Ele morreu na mesma hora, no mesmo dia que São Bernardo, e apareceu ao seu bispo. E disse para o bispo: sabei, Monsenhor, que à mesma hora em que eu morri, morreram também 33 mil pessoas. No mesmo dia e na mesma hora. 33 mil pessoas. Deste número, destes 33 mil, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora. 33 mil, tira 2. Cadê os matemáticos, Sérgio aí? 31 mil, correto? Desses 33, 2 subiu para o céu direto, ele e Bernardo, ficou 31. Desses números ainda, 3 foram para o purgatório. 3 foram para o purgatório. Então, ficou 28 mil, correto? 3 foram para o purgatório e todas as outras caíram no inferno. De 33 mil, a visão do santo, de 33 mil, 28 mil foram para o inferno. Então, gente, o inferno não está vazio, não. Deus é misericordioso, porque Deus já nos salvou. Deus já nos libertou, nós estamos salvos. Redenção objetiva. Só que eu tenho que querer. Eu tenho que querer ser salvo. Nós estamos querendo ser salvos? Eu, pelo menos, olha, eu quero. Mas eu tenho que querer, eu tenho que colocar Jesus como Senhor da minha vida. Então, gente, ó, nós devemos, continuando nosso é o final já, continuando a nossa caminhada aqui, devemos, está no Catecismo do Concílio de Trento, devemos também atribuir a um desígnio de Deus que Cristo, para morrer, escolheu o madeiro da cruz. Foi para que dali mesmo nos renascesse a vida,
por onde tinha vindo a morte. Com efeito, a serpente que por uma árvore vencera nossos primeiros pais, foi vencida por Cristo na árvore da cruz. Bonito, né? A serpente que venceu Adão e Eva fez eles comerem do fruto da árvore proibida. Condenou o gênero humano através da árvore do bem e do mal, perdão, não da vida, do fruto da árvore do bem e do mal. Cristo escolheu o madeiro da cruz para morrer, para nos salvar de uma outra árvore, a árvore da cruz. É muito profundo a teologia da Igreja Católica. Por uma árvore nós somos condenados. Adão, Eva, que estende levianamente a sua mão para pegar o fruto proibido, livremente eles estendem a mão para a árvore do pecado. Jesus também. Livremente, Jesus estende a sua mão para a árvore da cruz e deixa ser pregado ali. Livremente, por amor. Jesus faz isso por nós. Nosso Senhor, então, continuando, escolheu tal gênero de morte porque lhe parecia o mais próprio e conveniente para a redenção dos homens. Certamente, não havia outro que fosse mais vergonhoso e humilhante. Não eram os pagãos os únicos a verem no suplício da cruz a maior repulsão, infâmia, vergonha. Também a lei de Moisés chama de maldito o homem que pende do madeiro. Então Jesus escolhe a forma mais vergonhosa. Foi o próprio Deus que escolheu o jeito que ele morreria, na cruz. Adão errou, Adão estendeu a mão para a árvore do pecado, e Jesus então livremente estende a sua mão para a árvore da cruz, para nos salvar. Gente, essa nossa aula foi para nos dar uma noção geral daquilo que aconteceu com Jesus. Uma noção geral, certo? Agora, na próxima aula, semana que vem, nós vamos entrar naquilo que Cristo vivenciou na cruz. Começando a nos dizer, eu deixo a pergunta para vocês, né? Por que na cruz Jesus grita, meu Deus, por que me abandonastes? Nós vamos começar a nossa próxima aula ali. Por quê? Mas, gente, Jesus está falando que Deus abandonou ele. Meu Deus, por que me abandonastes? Nós vamos entender o que a tradição da igreja, o magistério autêntico da igreja fala sobre isso daí. Perguntei para a Jéssica, ela não quis me falar não. Ela falou, nossa, o Vinícius vai falar. Eu não quis me falar. Vai ficar para próxima. Ela falou que ia falar hoje. Olha, essa é exata a pergunta. Por que Jesus falou isso? Guilherme, cenas do próximo capítulo. Enquanto isso, vocês, nessa semana, nós vamos continuar a meditar a paixão de nosso Senhor. Não que vocês vão assistir de novo a paixão de Cristo. Quem não assistiu ainda, é uma oportunidade de assisti-la para a nossa próxima aula. Mas nessa semana continuemos a meditar na paixão de um Deus tão grande que morreu por nós. Agora, na próxima aula, nós vamos entrar, de fato, no sofrimento de Jesus. Nesta aula eu falei das noções gerais, né? A graça sanante, elevante, o que mostra para nós, né? O que a salvação trouxe para nós. Na próxima aula nós vamos trabalhar, claro que, como eu sempre falo, não tem como a gente esquadrinhar a mente de Jesus, mas aquilo que a teologia fala
dos acontecimentos da cruz, o que Jesus vivenciou naquele momento, o que o fez, o que o levou a gritar na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Então a gente vai começar por ali. Então fica para o próximo capítulo da nossa reunião, né? É muito bonita a próxima aula, porque a gente vai ver o sofrimento de Jesus, a natureza humana, a natureza divina, como que se deu na cruz, né? A vontade. Lembra que eu falei para vocês das duas vontades? Quando Jesus fala lá: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Lembra das duas vontades de Jesus? Nós vamos ver isso na cruz agora. E é muito bonito, sabe? É lindíssimo isso daí. A próxima aula, ela é até menor que essa nossa primeira aula sobre o quarto artigo. Só que a próxima aula envolve Santo Tomás. E aí eu preciso de tempo para explicar. Porque São Tomás, vocês já viram, né? As experiências que nós estamos tendo com São Tomás, ele é dificinho, né? De entender, assim, de compreender alguns pontos dele, né? E aí nós vamos ver três doutrinas de Santo Tomás acerca de Jesus na cruz, para entender Jesus na cruz. E aí envolve filosofia, teologia, tradição da igreja. Então eu preciso de tempo para continuar essa nossa aula. Se eu fosse entrar agora, ia dar meia-noite, nós ia estar aqui ainda. Então vamos deixar isso para o próximo capítulo do nosso curso. Então, hoje eu encerro a aula de hoje, mas nós não encerramos o quarto artigo. Ainda nós estamos no quarto artigo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Eu nem falei do sepultamento ainda, que é muito bonito também. A questão de Cristo ser sepultado. Então, fica para a próxima aula. A vivência de Jesus na cruz, o sofrimento dele, e a questão do sepultamento de nosso Senhor. Tudo bem? Alguma dúvida desta aula? Todas as possíveis dúvidas? Todas e mais um pouco? Vinícius, agora eu me perdi do momento que você falou, que eu me lembrei, mas quando Jesus está ali, fala, né, se for possível, faço de mim esse cálice, aí o demônio está na frente dele ali, sorrindo, feliz, aí ele, mas seja feita, não a minha, mas a sua vontade. Aí ele pisa na serpente, mata a serpente ali. Me dá aflição, e eu queria entender, a hora que Jesus está sendo julgado ali, que aparece o demônio com uma criança no colo, que a criança sorri para Jesus. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, o que é isso? O autor do filme, sei lá, quis dizer, tem alguma coisa, assim, uma explicação? Ali, o diretor do filme, claro que porque Mel Gibson, ele leu muito a patrística para fazer o filme, né? E ali, o que quer dizer isso do demônio com a criança no colo? Quer dizer que a criança, né? Eu tenho um pai que me ama, que não deixa nada acontecer comigo. O seu pai está deixando você morrer na cruz. O seu pai está deixando você ser flagelado. O seu pai não está te protegendo. O meu me protege. Então, se você abandonar tudo isso daí, eu também te protegerei. Mas Jesus não, né? Jesus conhecia, Jesus sabia o que iria acontecer. E aí, então, por que me abandonaste? Nós vamos entender na próxima aula. O grito de Jesus. Muito bonito, né? E até uma vez me perguntaram assim, né, Vinícius? Por causa do filme da Paixão de Cristo.